Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast O Assunto é o Dinheiro, e hoje nós temos aqui uma entrevista muito especial por vários motivos. O principal é que o nosso entrevistado de hoje é meu amigo já de longas datas, eu acompanho aí a atividade desse empresário, e ele está aqui conosco hoje para falar de arte. Seja muito bem-vindo, Leonardo Costa. Obrigado, Marcos, obrigado pessoal está nos assistindo. É sempre um prazer a gente poder ter um tempinho para poder conversar sobre esses assuntos tão interessantes, né? Sim, o Leonardo ele é multifunções, né? Eu consegui aí uma vaga na agenda dele, o homem é muito atarefado. E eu sempre acreditei que esse negócio de arte fosse uma ilusão, que principalmente aqui para Manaus, que as pessoas tinham vontade, mas não tinham acesso aos editais. E eu vim acompanhando aí a trajetória do Leonardo e ele me provou ao contrário. Então, hoje é uma participação muito especial para você que está nos acompanhando, que de repente tem essa vontade de empreender nesse ramo de arte. Aproveita, fica conosco, aproveita aí que o Leonardo está aqui. É um case, né, de sucesso, de que a coisa funciona, e a gente vai falar sobre isso. Tudo tranquilo? Tranquilo, Marcos. É sempre bom tentar explicar um pouquinho dos processos para as pessoas, né? Sim, me fale, a primeira pergunta, meu grande amigo Leonardo, é como é que você começou nesse negócio de arte? Que eu sei que você é cineasta, está fazendo os documentários. Como é que isso começou na tua vida? Pois aqui no Amazonas a cultura de se fazer cinema ela é um pouco incipiente quando a gente pensa no eixo Rio-São Paulo. Né? Eu comecei com a maioria das pessoas que lidam com cinema aqui, que foram através das oficinas de cinema, que na época era o Júnior Rodrigues, isso no início dos anos 2000, então tu vê que já tem um tempinho, né? E quando eu comecei a entender o processo que era feito, eu me encantei e achei muito interessante. Nessa época, eu fazia filosofia. Isso, vou já entrar também nesse ramo, mas vamos lá. Pois é, eu fazia filosofia e eu falei assim, cara, eu gosto de filosofia, mas eu queria fazer cinema. E aí foi o grande problema, porque que não existia essa formação. Então, eu comecei a fazer de forma incipiente os primeiros trabalhos, participar das oficinas e tudo mais, até que alguns anos depois eu consegui estudar fora. Daí foi quando eu profissionalizei e eu tive a sorte da carreira que eu escolhi, fazer um concurso público que me possibilitou trabalhar dentro da área do audiovisual. Então, a minha vida inteira, profissionalmente, pelo menos metade do dia, é sempre voltada para isso daí. E também eu consegui profissionalizar a ponto de conseguir participar de grandes produções. E aí, o que eu te digo assim, foi incipiente, consegui, através de muito esforço, aquela virada de chave. E para mim, a grande virada de chave foi o estudo. Não tem como se falar em produção só querendo ser artista, sem ter um pouquinho do acadêmico também. Mas nessa questão de estudo que você está colocando, nós hoje, né, quem está nos assistindo, que for aqui da região do Amazonas, tem essa possibilidade de estudar ou você ainda tem que ir para fora? Aí é o grande ponto. A gente está vivendo a melhor era possível do estudo. É mesmo? Porque hoje, olha, quando eu falei assim, eu vou estudar, era muito caro e tu tinha que ir para São Paulo, para o Rio. A internet. Hoje em dia, você tem um negócio chamado internet. Olha, hoje a Academia Internacional... Outros caminhos, né? Não está patrocinando, não está falando nada não, tá? Mas no local. Academia Internacional de Cinema de São Paulo. Tem curso online. Certificado, tu tira DRT. É mesmo? Olha aí. Então, ou seja... Que dica, hein? Hoje em dia, as pessoas compram... Eu mesmo, um dia desse eu estava mexendo naquela plataforma online lá. Pode falar o nome, Marcos? Pode. Estava mexendo no Instagram e como eu converso muito com outros colegas diretores e tudo mais, e sempre aparece oportunidade de cursos, né, e tal. Eu tinha lá um curso de direção de cinema, 280 com um bônus de um curso de fotografia do cara muito bom. Aí R$280 fui lá, comprei, curso maravilhoso, fiz todo online. E ainda tinha certificado. Aprendi um monte de coisa. Então, veja, hoje tem muita gente boa ensinando, muita gente boa aprendendo. E tem gente que fazendo material muito bom com celular, com curso que fez em casa. Então, assim, quando a gente fala, há 20 anos quando eu comecei, isso era praticamente impossível de se pensar. Pois é, eu quero fazer um break aqui, né, pegando essa sua última parte aí. Então, quem quer empreender nessa área pode começar com o celular? Pode.
Mas como isso, meu Pode. amigo? Há alguns anos eu te diria assim, não, você tá ficando maluco, fica por aí. Mas você vê como as tecnologias, elas ficam cada vez mais disruptivas. Hoje em dia você tem muita coisa feita com celular, que você nem acredita que é feito com celular. Você tem drone muito barato, você consegue comprar drone bom por R$250 para fazer Rapaz, coisas. eu nunca vi esses, ó. Sempre Você acima consegue. de 1.000. Eu tô querendo comprar um. Não, você consegue comprar drones bons. Agora, tem muita bateria? Não, tem que comprar em separado. Mas, mano, quem quer fazer, se vira com o que tem. Sim. Então, você consegue comprar drone barato, celulares muito bons que vocês conseguem fazer coisas. Hoje você tem celulares mais top de linha, ele substitui perfeitamente uma câmera. Quando foi em 2000 e... Deixa eu te falar aqui uma coisa. 2008, 2009... 2010, começaram a aparecer essas câmeras DSLR. Sim. E elas faziam exatamente aquilo que as câmeras que a gente era acostumado a ver de cinema. Caríssimas. Caríssimas, mas que você troca o jogo de lente e ela emula perfeitamente a imagem de cinema. Quando isso apareceu, eu fui um dos que falei assim, rapaz, eu acho que isso não vai dar para fazer coisas legais, não. No mesmo ano, estava se filmando o final de uma série muito famosa, acho que era House, foi toda feita com DSLR. Então, ou seja, aquela câmera fotográfica mesmo, né? Então, ou seja, mostrou que dá para fazer. Hoje, a maioria esmagadora dos produtos audiovisuais que são feitos no mundo são com câmeras digitais, que é 10, 20% de uma câmera de cinema profissional. Muito legal. E o processo, como um todo, vai baratear demais para editar, correção de cor e tudo mais. Com o celular, você faz também. Dá um pouquinho mais de trabalho? Dá. Mas como teste de linguagem, como opção e às vezes até mesmo com uma composição estética diferenciada, fica até mais bonito. Então, para quem está em casa, dá para fazer assim com o celular. Mas o ideal é que você compre um kit mais bonitinho, nessas plataformas online. Você consegue comprar com R$500 um kit que já microfone, posição e tudo. Pô, que legal, cara. E os documentários, para você que está nos assistindo, eu acompanhei um dos documentários feito pelo Leonardo, aquele da Covid, né? Inclusive eu tive uma participação especial falando lá. Cara, aquele documentário ficou show de bola. Ele foi apresentado em todo o Brasil? Foi um documentário que rodou bastante. Nós fomos a única equipe do mundo que filmou o ápice da segunda onda, no pior momento da segunda onda no mundo. É muito bom. Você que está aqui nos ouvindo, a gente pode colocar o link desse documentário. Sim, pode sim. O Diego, que agora é o nosso amigo Kleber, né, que está aqui no comando aqui dos nossos bastidores, vai colocar para você que está nos acompanhando o link desse vídeo. Se você tiver curiosidade, eu sugiro você assistir. Eu tenho certeza, além do valor histórico, né, Isso. eles conseguiram retratar toda aquela realidade que foi realmente muito pesada da segunda onda que houve aqui no Amazonas, né, na Covid, em 2022, né? Foi 2021 e 21 para 22, 21 para 22. Então assiste que você vai entender a qualidade do trabalho que o Leonardo fez parte dessa equipe. E como é que começou esse negócio dos documentários na tua vida? Pois as pessoas perguntam assim, Leonardo, você faz ficção e tal? Eu acho que a minha maior contribuição para o cinema de ficção foi parar de fazer ficção, Marcos. Porque eu me descobri no documentário. E o documentário, para mim, são os olhos que a gente consegue perceber o mundo, né? O Silvio Darim tem uma frase muito interessante que ele fala a seguinte coisa: quando a realidade parece ficção, é hora de fazer documentário. Pô, essa frase é forte, hein? Tem coisas no mundo que você não consegue parar e olhar e falar, eu não acredito que isso está acontecendo. E eu sempre fui uma pessoa meio inquieta, né? Sempre tive essa coisa de olhar, às vezes, alguma coisa assim e falar assim, gente, essa história não parece real, isso aqui dava para fazer alguma coisa. Então, o documentário ele entrou na minha vida assim. A inquietude que nós temos quando nós conseguimos observar alguma coisa do mundo, desses objetos do mundo que parece que não se encaixam por algum motivo, isso sempre tem uma história boa para fazer documentário. Uma história que merece ser contada, uma situação que parece ser inusitada do ponto de vista da lógica, da ética, da moral, dos entraves que tem que ser colocado.
a gente percebe que são as histórias que devem ser contadas. E o documentário é uma forma de você fazer esse registro. Então o documentário entrou na minha vida porque eu fazia ficção e fazia animação, mas eu sempre gostei das histórias mais reais. Eu sempre gostei das histórias que se assemelhavam àquilo que eu enxergava do mundo, ou pelo menos do que eu esperava. Foi assim que o documentário entrou na minha vida. E depois que eu comecei a fazer documentário, eu não consegui mais fazer ficção. Eu sempre, realmente, eu gosto de fazer documentário. Show de bola. Eu sou fã de bons documentários. E aqui, como é um programa de empreendedorismo, eu vou te fazer uma pergunta. Dá para viver de renda com documentários? Ou é apenas um produto que você tem que desenvolver outro para poder ter aí um rendimento? Estou falando do nível de Manaus, Amazonas. Então, essa resposta ela tem alguns vieses que a gente tem que analisar. Primeiro que assim, geralmente o documentário ele não vai para a sala de cinema comercial. Pois é, muito por isso que difícil. eu estou te perguntando isso. Muito difícil mesmo. Em geral, o caminho que os cineastas fazem é começar a fazer documentário, começa a ganhar prêmio, depois parte para fazer filme de bilheteria. Esse é o caminho natural? Esse é o caminho natural. Se você pegar todos os caras, hoje a gente tem um diretor bem famoso, Padilha, Tropa de Elite. Como foi que ele ficou famoso? Documentário do ônibus. Que ônibus, rapaz? O ônibus que teve aquele incidente com o Bop. Sim. Né? Eu nem sabia que era dele. Era dele, tanto que ele ganhou um prêmio internacional e foi aí que abriu as portas para ele e o recurso começou a entrar. Então, a gente, em geral, fora do eixo Rio-São Paulo, né, se observa muito, para você fazer um filme, você fica muito de olho em quê? Nas leis, nos editais. Isso é importante. Então, quem está nos assistindo, que quer enveredar para esse ramo, para esse segmento, primeiro passo, né? Você pode começar com o celular, o Leonardo já trouxe essa dica aqui para gente. E o segundo é você ficar de olho nos editais. Nos editais e no que o Ministério da Cultura tem colocado, né? Através do mecenato, do fomento e de tudo mais. Mas o que eu ia falar para ti assim? Para você viver de arte, sobretudo cinema, você tem que ser mais empreendedor do que artista. Hoje, se alguém perguntasse, Leonardo, você é mais artista, empreendedor? Eu estou naquele meio a meio, porque eu entendi que se eu não tomasse as rédeas para estudar um pouquinho da parte burocrática, eu não ia conseguir sair do lugar. Porque eu conheço várias pessoas extremamente talentosas aqui em Manaus que não conseguem emplacar no edital. Porque tem que ter um conhecimento mínimo de formatação de projeto, né? Tem que ter um conhecimento mínimo da burocracia, um conhecimento mínimo do direito administrativo para você poder fazer um bom projeto para poder ser contemplado. Você tocou no ponto-chave, inclusive eu comentei aqui com a minha equipe, que eu sempre achei que esses editais não funcionavam. Falei isso? Falou. Né? E você foi o primeiro caso, né, que eu vi realmente de fato funcionar. Então, na verdade, o que falta é a pessoa estar capacitada para participar da seleção dos editais, é isso? Exatamente. E aqui eu tenho que fazer uma parte, o governo do estado do Amazonas, eu falar desse último edital, a gente teve lei Paulo Gustavo. Só não participou com sucesso do edital quem não quis, que o governo colocou aulas, videoaula, central de tirar dúvida, central presencial. Fez toda a estrutura para o pessoal aprender. Eu mesmo, durante o período, fui a algumas aulas de tirar dúvida, olhei as aulas na internet, os passo a passo de tudo. Só que aquela coisa é extremamente burocrático? E não está errado, sabe por quê? É dinheiro público. A gente fala assim, É um repasse federal, a Lei Paulo Gustavo, ela veio através do Ministério, foi para a Secretaria de Cultura, tanto estadual como municipal de todo o Brasil. Quem se credenciou, no estado do Amazonas, todos os municípios se credenciaram, mais a Secretaria de Cultura. Foi aberto para todos os municípios? Todos os municípios do Brasil. Quem se credenciou, conseguiu. Então, assim, foi um boom. E aí teve sim um passo a passo. Só que hoje em dia, a gente quando fala assim de leis de incentivo, não é como era há algum tempo. Hoje em dia, sobretudo com essa mudança de governo, hoje em dia a gente tem o quê? Um processo mais inclusivo. Então os editais, eles pedem inclusão de quê? De pautas com pessoas com deficiência.
Então você tem que estudar um pouquinho da lei, tentar fazer um projeto e não ler essas leis, você vai ficar para trás. Entendeu? Tem que ter um conhecimento prévio. Tem que ter um conhecimento prévio. Tem que aquele estudar. Caboclo que caiu do paraquedas ali e querer participar de primeira. Não vai. Tem que ter um conhecimento prévio, tem que estudar. Então você tem que estudar um pouquinho sobre esses novos processos das leis de inclusão vigentes no Brasil. Isso daí é fundamental. Se o seu projeto não tiver isso daí, não vai passar. Tá? Você tem que falar sobre contrapartida. E aí, projetos que não oferecem contrapartida não passam. E só que aquele grande problema, a pessoa assim, eu tinha uma ideia tão legal, eu escrevi o projeto e não sei o que. Aí tu ouve a ideia do cara, pô, sensacional. Não ganhou. E aí? Mas faltou aquele tempero que hoje em dia a gente vê que é muito, mas muito necessário. Que é falar de uma sociedade mais inclusiva dentro dos projetos. Isso daí, eu te digo, é uma tendência natural para todo tipo de negócio, não só para a cultura. Esse nosso podcast é oferecimento da Êxitos Consultoria e da Sorveteria Artesanal Amanauara. O papo está muito legal aqui, eu estou muito à vontade, porque o Leonardo é nosso amigo já de longas datas, e ele estava falando sobre edital. Eu estava até brincando aqui nos bastidores que uma parte da nossa equipe fez e não teve chance, né? Acho que não passaram nem na primeira seleção, e eu estava dando a ideia aqui para o Léo para ele montar um curso, né? Porque de repente você que está participando já deve ter tentado também, não conseguiu. Olha aí o filão que eu estou te trazendo, hein? Uma oportunidade, né? Uma boa oportunidade. Mas continuando, Leonardo, quer dizer que então a pessoa tem que ter um preparo prévio, é como se fosse um mini vestibular, isso? Mais ou menos isso? Porque hoje em dia, a gente tem vários mecanismos de incentivo. Recentemente, a Lei Paulo Gustavo virou uma política pública. A gente tem a Política Pública Nacional Aldir Blanc, e tu tem já o que está sempre em aberto, que é na plataforma do Selic Web e tudo mais. Mais recentemente, nós tivemos agora uma coisa chamada Lei Rouanet Norte. O Ministério da Cultura mandou uma pessoa para cá, foi feito junto com o César Amazonas, um curso de 8 horas para quem quisesse aprender sobre a lei e o preenchimento do Selic Web. Eu vi isso aí. Né? Então, assim, aí o projeto, você podia fazer até 3 projetos de R$200 mil já com dinheiro na conta, quando passar. Até 3 projetos você pode ganhar. Legal, cara. Né? Então, assim, o que eu percebi? Pouquíssimas pessoas se interessaram em fazer. Talvez porque não acreditam, né, que funcione, né? Exatamente. Aí quando você olha lá, tava as mesmas pessoas que sempre participam. Sempre participam. E adivinha quem é que vai ganhar? As mesmas pessoas. E aí, eu vou falar de um ditado que eu ouvi, Marcos. Uma vez um velho conhecido meu falou. Eu falei para ele falou assim, bora fazer um bolão na loteria. Eu falei, eu não acredito nisso não, esse negócio de loteria. Ele falou, meu filho, só ganha quem joga. Sim, lógico. E então é a mesma coisa. Só ganha quem participa. Então, a primeira coisa que eu digo é estude. Hoje em dia, com o advento da internet... Tá tudo mais fácil. Você abre o YouTube e fala assim, projetos culturais. Tem um monte de gente ensinando a fazer. Tem um monte de gente falando hoje qual é a melhor forma de se estruturar um bom projeto. O que tem, o que não tem, não esquece disso, faz isso. Faz uma pesquisa nisso, faz isso daqui, e você consegue montar bons projetos. Show de bola. Eu não te digo que você consegue fazer grandes captações, mas pequenas e médias captações você consegue. É possível. É muito possível fazer. E, assim, com essa mudança da política cultural que está tendo no Brasil atualmente, e aí a gente tem que falar que esse de 2023 para cá foi melhor para os artistas. Pois é isso que eu quero te perguntar. É um assunto ácido, a gente nunca entra, eu não gosto muito de entrar nessa questão política, mas com esse novo presidente, as coisas para a arte, para a cultura, melhorou de fato? Indiscutivelmente. É mesmo? Indiscutivelmente. Eu entendo o posicionamento do governo passado, né? Enquanto filósofo, eu sei que nós temos os representantes que nos cabem à época, até porque o homem, ele é filho do seu tempo, e a política também. Naquele momento, as pessoas queriam um governo de direita, sabendo dos implicativos que seria ter um governo de direita. No governo que nós temos hoje, mais de centro à esquerda, pros artistas como um todo, infinitamente melhor. Porque nós temos um direcionamento
de uma coisa que é recurso para a arte, que não é favor que se faz para artista. Na Constituição está dizendo que o fazer cultural é um dever e uma obrigação do Estado. Pois é, mas vamos lá, que hoje o bate-papo aqui está interessante, que tá um economista e um filósofo, né? Então aqui o negócio esquenta rapidinho. Mas, meu amigo, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Na questão do outro governo, quando ele houve aí praticamente um corte de verba para a cultura, o que se percebia? Aí você vai dizer se isso é verdade ou não. É que grande parte desse recurso para a cultura era direcionado para poucos artistas, né? Principalmente aqueles mais conhecidos que levavam uma fatia muito grande. O governo identificando isso, né? Aqui eu estou falando na minha visão, né? Antes que você se ourice todo, tá? O governo identificando isso, cortou isso, houve toda aquela revolução, e agora você está trazendo um outro viés, que eu particularmente não conhecia, que houve uma pulverização desse recurso para atender as pessoas que realmente, de fato, têm interesse em desenvolver seus projetos, é isso? O maior exemplo disso, Marcos, é a que a gente acabou de ter agora, a Lei Rouanet Norte. Para quem que era a Lei Rouanet Norte? Para os estados da região Norte. Que antes não tinha. Que antes não necessariamente tinha. Era Brasil, né? Era Brasil, mas a gente teve um edital. Preferencialmente, quem é que vai ganhar e pontuar melhor? Quem nunca teve projeto aprovado. Legal. Então, tem um ponto a mais para quem é iniciante, estreante. Show de bola. Tá ok? Então, tem esse ponto aí. O segundo ponto é que, infelizmente, é da natureza humana os erros e as controvérsias, né? Então, o que a gente tem? É claro que se você tem um governo que fomenta a arte, ele vai ser preferido por pessoas que vivem de arte. Naturalmente sim, né? Naturalmente sim. Do mesmo jeito que no governo passado, se você fizesse uma pesquisa dentro dos clubes de tiro, o que ia dar? O pessoal do tiro apoiando aí. Mas vamos mudar essa prosa? Vamos mudar essa prosa? Vamos voltar aqui para o nosso tema. Só terminando, então, assim, hoje eu posso te dizer que para os fazedores de cultura, o momento está melhor. Está melhor. Está muito melhor. Então, aumentaram as chances de quem nunca participou de um edital de ganhar. Muito, muito mesmo. Show de bola. Muito mesmo. E são, olha, até o que está dentro da política cultural brasileira, até o final deste governo, está uma perspectiva de se fazer 16 bilhões em repasses para os fazedores de cultura no Brasil. Show de bola. Então, para você que está nos acompanhando, há uma grande oportunidade, de repente, você que tem um sonho, ou tem os projetos que tenta, não consegue passar, de você conseguir acesso a esse recurso. Sim, esse é o melhor momento na história para os fazedores de cultura. Olha aí, tá vendo? Inclusive é interessante a gente fazer um corte dessa frase do Leonardo para colocar, porque de fato é importante. Eu vejo muitas pessoas que tentaram várias vezes e hoje não acreditam, né? Então, de repente, você está aqui trazendo uma contribuição muito importante para esse setor de arte. Mas, meu amigo, voltando aos seus documentários, como é que você escolhe os temas? Então, geralmente o que bate à vista, né? Vou te falar de uma história muito curiosa. Eu tenho um documentário chamado Ser ou Não Ser, que eu fiz fruto de um edital do Banco da Ecoval, que foi o primeiro filme em 35mm que eu fiz, que o edital ele era para produção de filme em 35mm, e ele surgiu de uma história muito curiosa. Um jornalista da revista Veja, ele veio até aqui em Manaus, e na época eu era colaborador do Radar da Veja Online, e geralmente quando vinha um jornalista de fora, a gente pegava e dava um suporte para poder falar, ó, aqui é tal canto, secretaria é tal canto e tal, não sei o quê, fazer aquele serviço de produção. E aí ele estava produzindo uma matéria chamada Aldeia Urbana. De quê? Como o nome? Aldeia Urbana. Né? Aldeia Urbana. E essa matéria ela era sobre as condições peridomiciliares dos indígenas que viviam na capital. Essa era a matéria. E eu, na ajuda, na produção, eu li um dado que eu achei incrível, que era que metade, isso não saiu na matéria, mas eu li um pedaço e eu achei aquilo incrível, que metade da população dos indígenas que moravam na capital não estavam mais se declarando como indígenas. Lembra que eu te falei quando a realidade parece ficção, está na hora de fazer documentário? E eu fiquei chocado com aquilo. Porque aquela ideia me passou na cabeça, falei, gente, tu tens aí
metade de uma população que está simplesmente deixando de se identificar. De assumir que Exatamente. Daí a ideia... Isso que ano? Isso foi em 2009 para 2010. Foi 2009 para 2010. E aí eu fiz o documentário em 2011. Já com apoio de edital. Já com apoio de edital. Primeiro eu fiz o projeto, escrevi, e aí sim, quando consegui o recurso, aí fiz. E foi de observar esse dado que me passou a investigar por que esses jovens não estavam mais querendo assumir a sua condição de indígena. Então, no caso, essas ideias vêm de observações que você faz do dia a dia. Do dia a dia. Eu acho que o bom documentário é esse que nasce dessas histórias que parecem improváveis, de coisas que a gente isso aqui vê. Dá para fazer um documentário. Exatamente. E aí você vai desenvolver todo um roteiro, é isso? É, exatamente. O último documentário que eu fiz foi com um parceiro que sempre faz filmes comigo, que é o Mark Celsa, né? Foi de uma história que o nome do documentário é Órfãos de Pais Vivos, acho que você deve ter visto. Sim. Que é de uma história absurda, que a gente pensa que, assim, não consegue acreditar. Esse é forte. Esse eu sugiro você assistir. Não consegue também. acreditar. Que durante o século passado, que era como os filhos dos pais rancenianos eram tirados de forma compulsória. E aí eles eram criados nos educandários. Sim. E na maioria esmagadora das vezes, eles nunca viram os pais, que ficavam nos locais que a gente convencionou chamar de leprosário. Então, é uma história que assim fala assim, eu não acredito que isso aconteceu. Gente, isso aconteceu demais em Manaus. Você tem um bairro aqui em Manaus que é fruto desse processo, que é a Colônia Antônio Aleixo. Colônia Antônio Aleixo. Aquele Paricatuba, que é onde as pessoas iam lá para bater fazer foto e tal. Achar lindo. gente, tem toda aquilo uma ali história era uma feia, colônia, né? Que pessoas iam para lá, um depósito de gente. Que se chamava de leprosário. E as crianças iam para os educandários, como o Custavo Capanema. Sim. Né? Que persiste há muito tempo. Então, assim, quando essas histórias que a gente vê, olha, percebe e que impactam a vida das pessoas, a gente realmente fala assim, nossa, isso aqui é uma coisa... essa história merece ser contada. Atualmente eu estou numa fase de pré-produção do documentário que eu quero contar. Também é a história de órfãos, mas que é de órfãos da pandemia. Nós temos, hoje é uma coisa... Seria uma sequência daquele? Não, vai ser da pandemia. Olha que coisa curiosa. Todas as pessoas que estão vivas no mundo hoje, todas, viram no mínimo um grande evento de extermínio global. Porque a gente ainda está em pandemia. A OMS ainda não nos tirou da pandemia. A gente ainda está em pandemia. Fato. Todas as pessoas vivas no mundo ou viram Segunda Guerra, ou Primeira Guerra, tem gente que viu Primeira Guerra, ou viu Primeira ou Segunda Guerra, ou viu Covid. É verdade, eu não tinha pensado ainda por essa ótica. Então, concordo com você. Exatamente. Olha que coisa curiosa que você tem aí. Então, a gente tem uma geração que vai crescer alijada do convívio de pai, mãe ou avós que eram pessoas sofredoras, sim. Que famílias foram dilaceradas. Eu sou testemunha disso, né? Você perdeu o pai. Perdi meu pai. Perdeu o pai. Mas a gente tem a situação de crianças. Eu conheci, nesse processo de entrevistas que eu estava fazendo, eu conheci jovens, adolescentes e crianças que pai, mãe, irmão maior morreram. Eu tenho um grande amigo do Lida Nelson que perdeu irmão, pai e mãe, cara. Então você vai ter uma geração... É complicado. Você vai ter uma geração que vai crescer vivendo desse drama. Sim, com certeza. Então isso daí é uma história que eu quero contar daqui a algum tempo. Com certeza vai ser um sucesso. E para você montar um documentário, quais são as etapas, assim, de maneira bem simples para quem está nos assistindo, que já se interessou em trabalhar nessa área? Existe um processo em etapas? Tem. Em geral, a gente divide os processos em 3, né? Pré-produção, produção e pós-produção. A pré-produção é basicamente esse tipo de coisa que a gente faz. Tudo isso depois da ideia. Você tem uma ideia, tem um processo que está dentro da pré-produção, que é a pesquisa, né? E essa pesquisa para dar... Pesquisa histórica, pesquisa cultural, levantamento de dados, que aí, a partir daí, você verifica as fontes, as informações, e aí começa um processo bem formiguinha, que é aquele processo de verificar histórias, conhecer os processos, entender como é que foi. Essa seria a etapa 1. Essa seria a primeira etapa, a pré-produção.
Depois disso, você começa um processo de escrever uma coisa chamada visão original. Documentarista que não escreve visão original Tá perdido. não consegue pegar e sair do lugar. Porque a visão original é o elemento motivador. Né? E o edital, ele financia todas essas etapas? Em geral, o edital ele te paga a parte da produção e da pós-produção. Ele entende a pré-produção no modelo brasileiro como uma parte que você já tem que ter a pesquisa. Porque como é que eu vou convencer o financiador se você não tem a base toda? Se eu não, o que eu vou explicar? Olha, eu preciso de dinheiro para fazer isso. O que é o isso? O isso é essa parte que você tem que ter. Então, mas num modelo ideal, seria bom você ser pago para fazer essa pré-pesquisa. Recentemente eu ganhei agora um prêmio da Lei Paulo Gustavo para desenvolvimento de roteiro. Mas vai ser um roteiro de ficção para longa-metragem. Então, eu escrevi o projeto para receber, para escrever. Ah, então foi direcionado. Foi direcionado. Então, tinha para produção de longa-metragem, para fazer o filme, para fazer o roteiro e tudo mais. Eu ganhei o desenvolvimento para o roteiro. Legal. Mas porque para fazer o roteiro eu precisava fazer viagem, pesquisa e tudo mais. Tem todo um custo. Tem todo um custo. Então, essas etapas, elas são muito interligadas. E eu entendo muito quando... Recentemente eu estava conversando com uma pessoa que estava com uma ideia de fazer um documentário, só que o grande problema dele é que ele tinha que parar para fazer pesquisa. E como é que para fazer pesquisa quando as contas continuam chegando? Né? Pois é, então, é difícil, assim, né? É muito difícil, muito difícil. Mas hoje em dia, assim, tem muito mais facilidade. Antigamente as pessoas tinham que ir para a biblioteca viajar, hoje em dia não. Hoje em dia com a internet você consegue dar uma boa andada nisso daí, Marcos. Show de bola. E hoje é o nosso momento doce, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os sorvetes, a manauara que a gente vai já degustar, mas o Leonardo estava falando sobre etapas do documentário, então tem a primeira etapa que ele já explicou pra gente, a visão original. Visão original, que é o elemento disparador, né, que está dentro lá da pré-produção, e a partir dela você vai deflorar tudo que vai ser o seu documentário. E aí a terceira etapa qual que é? A terceira etapa, aí tu passa para a produção, que é a segunda etapa, que é o filmar propriamente dito. Tá. É o dia a dia. E a terceira etapa é a pós-produção. A pós-produção, ela, em geral, é quando a gente desproduz, desmonta tudo, agora vamos ver o que a gente decupou, filmou, vamos decupar, vamos separar, e aí a gente começa a fazer as montagens. Depois das montagens, aí a gente tem os processos de finalização, né? A gente vai ter trilha, vai fazer correção de cor, vai ter color grade, vai ter color correction, vai fazer toda a parte técnica para chegar no produto final, é isso? Exatamente. E é quando a gente faz os primeiros cortes, né? Faz um corte, assiste, se tiver grupo de mostragem para poder assistir e falar, tira isso, coloca isso, se faz muito cinema profissional. A pós-produção é um processo que tem que ter muito feeling, né? É saber o que é aquela ideia que você... antenado para o negócio ver se ficou bom. Exatamente. Saber o produto final que você vai entregar. Antes de fazer a entrega. Antes de fazer a entrega. Show de bola. Então, só para mim entender, fiz a primeira etapa, fiz a segunda e a terceira. O produto está pronto. Como é que eu monetizo isso? Então, você tem a carreira do filme que a gente fala. A carreira do filme. Que é tudo aquilo que vai acontecer no filme até ele ir para uma janela de exibição que ele vai ter, final. Então, assim, você tem hoje várias formas de fazer isso. No Brasil, a gente tem muita cultura de fiz um filme e quero lançar num festival. Tem festival que tem premiação em dinheiro, tem festival que só tem aquela premiação realmente de um troféu e tal. Mas por que é bom participar de festival? Que faz parte do teu portfólio, né? Exatamente. O produto ganhou prêmio X e tal. E também abre o network para... Exatamente, abre o network. Muita gente fala assim, pô, fulano ganhou o festival legal. Fulano, ó, esse cara aqui realmente tem futuro. Te ajuda muito a carreira, uma boa carreira em festivais te ajuda muito a entrar nas grandes produtoras. Porque os caras querem... São os que pagam melhor. Exatamente, os talentosos. Mas hoje em dia tem muitas formas de você monetizar. Vou te dar um exemplo. O próprio YouTube. Que você tem um canal, por sinal. Exatamente. Né? Você põe lá o seu produto no YouTube, visualização, os views, é todo seu. Você tem as plataformas de streaming.
Ah, tá. Então quer dizer, tu pode criar um documentário e colocar ali no YouTube e ganhar dinheiro com a visualização. Exatamente. Tá. Tem canais que fazem isso e fazem muito bem. É? É, Não sabia. tem canais. Então quer dizer, quanto melhor o teu produto, logicamente vai ter mais visualização e você vai ganhar mais. Pode ganhar mais. Então, hoje em dia, você pode colocar um produto que todo mundo quer ver, visualização, dinheiro no seu bolso. Tá, e uma dúvida. Me inscrevi, aprendi lá, o Leonardo Costa lançou um curso, fiz um curso, aprendi a participar do edital, ganhei, executei. Esse meu produto que eu fiz com dinheiro público, eu posso monetizar ou isso faz parte do município ou do estado? Deve monetizar. Então quer dizer que o produto é meu. O produto é seu. Por isso que hoje em dia os editais pedem contrapartida. Porque você, no momento que você está fazendo, ou você colocou lá que você vai fazer uma oficina para ensinar pessoas a fazer roteiro, ou você vai contratar pessoas com necessidades especiais, o PCD, ou você vai incluir dentro do grupo uma determinada cota para um determinado segmento. Mas o produto, se entende que o produto final tem que fazer com que o artista também gere renda para ele. Show de Já bola, imaginou se o cara, artista isso aí. ele só ganhar uma vez por ano, como é que ele come nos outros meses? Então, assim, esse pensamento é muito bem desenhado, porque os fazedores de cultura, eles possam viver de sua arte e monetizá-las. Entendeu? Hoje, quando você vai num cinema e vê um filme nacional, você vê lá assim, este filme teve assim. Tem. Tudo aquilo ali que entrou está sendo mostrado como foi feito, mas você pagou o ingresso. É lógico que o produto feito com dinheiro público, ele não pode chegar no valor exorbitante. A própria lei diz que tem que ter... O ideal é que seja acessível, já que foi feito, e que fique mais ou menos em torno do valor do Vale Cultura. Hoje em dia, o Vale Cultura está em torno de R$ 42,00, que é uma fração do salário mínimo. Mas você percebe, vou te dar um exemplo aqui clássico. Ingresso de cinema hoje está mais ou menos em quanto no Brasil? Rapaz, eu fui nesse final de semana, se bem que era um vídeo 3D e tal, eu e a Manuela gastamos exatamente R$ 62,00. 62 para os dois? Os dois, ela é criança meio, né? É meia, né? Meia. Meia entrada. Então eu estou falando mais ou menos aqui que o ingresso está mais ou menos em torno de R$ 50,00. É, Mais ou menos isso. Pronto, tá aí, tá na média. entendi. Entendeu? Então, no caso, acaba sendo uma oportunidade de negócios. Acaba sendo uma grande oportunidade de negócio. Ainda te Olha digo aí. mais. Te digo mais. Hoje, para o momento do audiovisual, e aí a dica fica boa, viu? Aprenda. Porque caso você, nesse primeiro momento, não consiga viver de cinema, mas você pode viver do audiovisual. É uma necessidade. Por quê? A gente está vivendo no mundo dos influenciadores, no mundo que é digital. As pessoas têm necessidade desse serviço. Sim, com certeza. Então, assim... A demanda deve ser muito grande. E aí chega o ponto legal. Hoje em dia ganha muita grana quem tem as habilidades de cinema. Porque a venda, a venda ela é o quê? Você é um vendedor, você sabe disso mais do que ninguém. A venda ela é emocional, não é? Emoção pura. Então, quem é que tem mais possibilidade de vender? O cara que chega aqui e filma esse sorvete e só faz o sorvete e tal, ou o cara que desenvolve um storytelling? Ah, o storytelling, com certeza. Com certeza. As pessoas querem ouvir histórias e boas histórias. Como chegou, como é que o Alex chegou para fabricar isso aqui? E aí é que entra a habilidade do roteirista, ou a habilidade de um bom diretor de fotografia, a habilidade de se contar uma boa história. Show Então, de bola. esse profissional, que ele não necessariamente ele precisa viver da sala de cinema, ele pode viver no mercado secular. Bastante interessante. Eu quero só pegar uma deixa, já que você tocou no assunto sorvete. Você gosta de sorvete? Adoro. Show de bola. Seguinte, você que está nos acompanhando sabe que um dos nossos patrocinadores é a sorveteria Amanauara. Eu te convido a conhecer a Amanauara. Você pode ir lá próximo da Bola do Aleixo, não sei se você já conhece. Se não conhece, você vai provar hoje já e vai me dizer o que você acha desse sabor. Mas lá os sorvetes que você vai encontrar são 100% artesanal. Olha. Tá? Você não vai sentir gosto de química. E é uma sorveteria do nosso amigo, que vai participar a qualquer hora dessa, eu consigo trazê-lo aqui, que é o nosso amigo Alex. E ele tem uma tradição de família, já vem de uma família de sorveteiros, né, os avós, e ele resolveu empreender no segmento. Começou
de maneira fazendo para os amigos, e hoje ele tem, além da fábrica, tem a loja, e eu acredito que ele vai crescer muito porque realmente você vai encontrar lá um produto de qualidade. Então, se você quer um sorvete para o seu filho, para você, que com certeza é da fruta, vai lá na sorveteria A Manauara. Nós vamos degustar. O meu sabor preferido já está aqui, que é o morango. O teu é cupuaçu com castanha também. Cupuaçu com castanha. Fantástico. Então a gente está terminando o nosso podcast. O assunto hoje está muito interessante. Eu realmente me surpreendi, porque há essa possibilidade de você empreender. Sim, com certeza. Na arte. E olha, eu nunca botei muita fé. Tu acredita nisso? Não, mas olha, é incrível a quantidade de pessoas que dizem isso. Mas eu vou te falar, existe sim um mundo que eu vou provar o meu aqui, tá bom? Você pode vislumbrar, mas ele é um mundo profissional. Não dá para ser amador, entendeu? Não dá para se falar e vou viver em edital se você não acompanha as modificações das leis e você se antena, na verdade, como é que são os novos processos de desenvolver modelos vencedores de projetos culturais. Isso daí é a grande dica que eu posso dizer. Você quer viver? Se profissionalize. Seja tão profissional quanto você é artista. Entre no negócio para ser o melhor. Exatamente. Né? Cara, esse sorvete aqui, hoje ele tá com os pedaços de morango. Meu Deus do céu. Ah, Marcos, eu vou provar aqui. Prova aí o teu, porque realmente tá fantástico. O meu amigo Alex. Gente, bom? É bom mesmo, cara. Show de bola, né? É. Você vai gostar. E deixa eu falar uma coisa para você, Leonardo. A pergunta-chave. Manaus, Amazonas, os municípios do Amazonas, as pessoas conseguem viver da arte? Então, voltar a falar para ti. As pessoas que conseguiram se profissionalizar vivem de arte, sim. Quando eu digo que vivem, vivem mesmo de arte. Quem se profissionalizou? Tá ok? Pessoas que se profissionalizaram. Mas as pessoas que hoje em dia são só artistas e também não são empreendedoras, elas não conseguem viver. A arte é apenas um bico. Entendi. Impacto da rede social nesse segmento. Olha, hoje em dia é quase impossível se viver de arte e não manter uma rede social ativa. Porque enquanto você não tiver aquele apelo das pessoas quererem saber do seu produto e tudo mais, você não consegue chegar no público que te faz ser querido para aquela atividade. E também é uma forma extremamente eficiente e barata de você divulgar o seu trabalho. Porque antigamente, se você não fizesse parte daquela panelinha das emissoras, ninguém sabia que você existia. Exatamente. Hoje em dia, o filtro era muito grande. Né? Hoje em dia, as emissoras buscam quem está nas redes sociais para os seus produtos. Então, veja que inverteu. Então, hoje você tem a capacidade de viver basicamente com as suas redes sociais ativas e monetizando produtos culturais que você desenvolve. Show de bola. Mais uma vez nós temos um empresário aqui falando da importância das redes sociais, né? Se você ainda não está nas redes sociais, seja um Instagram, seja um TikTok, ou até mesmo Facebook, eu acredito que você está fora de mercado. Você precisa realmente, primeiro, escolher, né? De repente pode ser um artista, como Leonardo trouxe aí todo esse conhecimento, toda essa bagagem, que você que não acreditava que existia possibilidade de ter acesso aos editais, eu tenho certeza que você mudou, né? Eu realmente mudei meu pensamento a partir desse podcast, né? Inclusive eu brincava muito com a minha equipe, o pessoal quer não sei o que, participar do edital, rapaz, tu vai perder tempo, esse negócio não existe. Leonardo provou pra gente que existe, e o governo do estado, o município, né, a prefeitura, o governo federal tem feito, né, um belíssimo trabalho. Sim. Nesse sentido. E independente do segmento, você vai ter que ter aí a sua rede social. É um dos canais que você vai poder vender os seus produtos, né? Tem o YouTube. Fala do teu canal do YouTube, só porque a gente está fechando já a nossa participação hoje, mas eu acredito que vale a pena você conhecer o canal do Leonardo
Costa, arroba não. É Essa Tal Filosofia. Essa Tal Filosofia. Lá a gente fala de filosofia e também de filme também. O Kleber vai colocar aqui para você também visitar e já passar a seguir, porque tem muita coisa interessante lá. Muito bem produzido, né? Eu falei para ele, pô, meu irmão, eu tô começando aqui o teu aí tá dando show. E aí, tá gostando? Tenho gostado muito do YouTube. Eu me descobri, né? Porque como um facilitador de ideias de filosofia. Mas você falou uma coisa curiosa, Marcos, que eu ouvi um dia desse a seguinte coisa de uma pessoa. Falou assim, olha, hoje em dia ou você é ponto com ou você é ponto fora. Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Hoje em dia, quem não conseguir domar as redes sociais e as plataformas, eu não vou dizer que é uma carta fora do baralho, mas eu vou dizer que é bem difícil dessa daí se embaralhar de novo. Show de bola. Leonardo, estamos terminando. Eu gostaria de te agradecer, cara, todo esse conhecimento que você compartilhou com os nossos telespectadores. Eu tenho certeza que você que tinha essa aspiração, essa curiosidade de saber que daria para militar nessa área da arte, gostou muito da participação do Leonardo. Leonardo, suas considerações finais. Marcos, eu podia só dar uma ideia pro pessoal que está em casa? Pode, lógico, meu irmão. Já que você manda. O teu programa, ele é sobre empreendedorismo? Presta atenção que eu vou te falar, pequeno gafanhoto. Presta bem atenção. A gente está ano bissexto ano de eleição municipal. Isso. Então vai ter eleição em todos os municípios, beleza? Show de bola. Já sabe filmar um pouquinho, já sabe editar um pouquinho. Vai ter eleição daqui a alguns meses. Esse período agora, estuda um pouco. Aprende sobre desenvolvimento de ideias, de roteiro, de produção. O que não vai faltar para você fazer uma graninha e pegar uma grande experiência é cliente, que vai ter de candidato a prefeito, vereador, nos municípios pequenos, nas cidades grandes. Olha, vai ter gente procurando esse serviço, porque esse ano a eleição vai ser basicamente onde, Marcos? Nas redes sociais, cara. Redes sociais então, agora são as verdadeiras campanhas. Então, para você que já está aí envolvido no audiovisual, tem como esse ano ainda você ver dinheiro. Começar a ver dinheiro. Show de bola. Leonardo, muito obrigado. Coloca aqui, Kleber, novamente o YouTube do Leonardo. Coloca também o Instagram. Qual é o teu Instagram? Leonardo.cinema. Ponto Cinema, que você tem que seguir o Leonardo, que daqui a pouquinho ele pode lançar aí, quem sabe, né, um curso de capacitação para você participar dos editais, e aí você vai ter contato diretamente com seu mentor, com seu professor. Valeu, Leonardo. Aí. Obrigado. Grande abraço, gente. Até a próxima. O nosso podcast, o assunto é dinheiro, aqui na Onda Digital.